Revelações aterrorizantes, os segredos sinistros de um vigilante noturno amaldiçoado. Carlos, o vigilante noturno de 35 anos, sempre achou que sua missão era proteger sua comunidade, mas aquela noite mudaria tudo. Na calada da madrugada, enquanto ele caminhava de um lado para o outro, o eco distante de risadas de crianças brincando parecia um eco de tempos melhores. Mas à medida que a escuridão se aprofundava, um clima de tensão tomava conta do ar. As lâmpadas fracas piscavam, como se também tivessem medo do que estava por vir. Ele mal conseguia manter o sono à distância, mas os contos que sua avó lhe contara sobre criaturas da noite e os lamentos dos que partiram ainda ressoavam em sua mente inquieta. Então, o silêncio foi quebrado por um barulho agudo vindo de um terreno baldio. Carlos tomou um gole do café requentado, sentindo seu corpo estremecer em um misto de energia e medo. O cheiro de terra molhada e mato cortado invadiu suas narinas, e um arrepio gelado percorreu sua espinha. Ele sabia que algo não estava certo. Recentemente, a vizinhança se tornara um lugar de sussurros. Conversas sobre desaparecimentos e uma sombra que parecia vagar pelas ruas começaram a ecoar. Ele apressou os passos, logo se deparando com um grupo de vizinhos em um círculo de preocupação, os rostos iluminados fracas e ineficazes das brasas queimadas. Suas vozes tremiam enquanto falavam sobre o vigilante amaldiçoado, condenado a proteger, mas também a capturar aqueles que não tinham o que oferecer. A tensão era palpável e Carlos sentiu a pressão em seu peito crescer. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Ah, conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora, vamos continuar. Movido por um instinto desconhecido, Carlos se aproximou do terreno baldio, o medo pulsando em suas veias. Ele olhou para o chão e encontrou uma boneca de pano, suja e esquecida, uma relíquia de uma infância que agora se tornara uma tristeza. A lembrança de uma menina desaparecida lhe cortou o coração. Antes que pudesse reagir, passos abafados ecoaram atrás dele. Carlos se virou e um frio intenso tomou conta de seu corpo. A figura, vestida com um manto negro, emergia das sombras, um semblante indistinto, como se os próprios medos tomassem forma. Os olhos brilhantes refletiam uma luz sombria que parecia absorver todo o calor da noite. Cada passo que a figura dava fazia o coração de Carlos disparar em seu peito. O que ele realmente protegia? Enquanto o medo tomava conta, ele sabia que precisava agir, mas a linha entre proteger a sua família e enfrentar o que estava por trás daquela sombra agora parecia mais tênue do que nunca. Com sua mente fervilhando de dúvidas e a adrenalina em alta, Carlos se viu paralisado entre o desejo de desvendar a verdade e o terror de ser o próximo a desaparecer. E no fundo da noite, um grito distante cortou a escuridão, desafiando a natureza tranquila do seu trabalho. O que Carlos faria para confrontar o verdadeiro terror que assolava sua comunidade? O medo estava mais próximo do que ele imaginava. A figura encapuzada avançou, e Carlos sentiu sua espinha gelar. O que era aquela presença? As lendas que sua avó contava sobre os mortos que retornavam para buscar seus entes queridos ecoavam em sua mente como um sussurro aterrorizante. Ele queria correr, mas seus pés estavam fincados no chão, como se um feitiço o mantivesse prisioneiro. Aproximando-se mais, a sombra revelou uma mão surpreendentemente pálida, estendida em direção a Carlos, como se quisesse tocá-lo. "Vigie", disse a figura, com uma voz que parecia o próprio eco das almas perdidas. "Você não sabe o que realmente espreita na noite." O tom não era ameaçador, mas havia algo de perturbador na maneira como as palavras flutuavam no ar. Carlos respirou fundo, tentando encontrar coragem. "O que você quer?" conseguiu perguntar, sua voz soando mais fraca do que desejava. A resposta foi um riso baixo, quase infantil, mas ao mesmo tempo repleto de dor e agonia. Ele percebeu que não poderia recuar. A proximidade da figura era como um abismo, e ele sabia que precisava descobrir o que estava acontecendo. Sem pensar duas vezes, Carlos começou a recuar,
mas não conseguiu desviar o olhar dos olhos que agora brilhavam de forma quase hipnótica. Estava paralisado, mas ao mesmo tempo estava se perguntando: seria um espírito vingativo ou uma vítima que precisava de ajuda? Quanto mais ele pensava, mais a tensão mudava o ambiente ao seu redor. As árvores balançavam em uma dança macabra e o vento trazia murmúrios de angústia que faziam seu coração acelerar. De repente, a figura avançou rapidamente e Carlos, ainda em choque, decidiu que precisava enfrentar aquilo. Ele se lançou para a frente, enfrentando a sombra, e em um acesso de bravura gritou: "O que você quer de mim?" A sombra hesitou, como se a pergunta a tivesse surpreendido. Então, com um movimento rápido, o manto escorreu pelo chão, e uma boneca semelhante à que ele havia encontrado apareceu em sua mão. "Ela quer voltar", disse a figura, e a angústia em sua voz tomou Carlos de assalto. Agora, ele percebeu a conexão. Era a boneca da menina desaparecida. O que estava acontecendo? Estavam tentando resgatar almas perdidas, ou talvez um sacrifício fosse necessário. O medo começou a transbordar em seu ser. Ele poderia se perder naquelas trevas e nunca mais voltar. Vencendo a adrenalina, Carlos decidiu que o único jeito de obter respostas era seguir a figura, mesmo sabendo dos riscos. Ele caminhou em direção ao coração do terreno baldio, onde uma antiga árvore se erguia como um monumento a tudo que foi perdido. Na base da árvore, um feixe de luz oscilava, ressaltando formas indistintas movendo-se ali. "Quem está lá?" Carlos gritou, sentindo sua coragem oscilando. O poder do desconhecido o envolvia como uma teia, e ele sabia que o que encontraria poderia mudar tudo. O alvo do sussurro atraíra sua atenção, mas o que o aguarda na sombra sob a árvore era apenas parte da escuridão? O ar tornou-se denso, e o eco de risadas infantis retornou, agora mais próximo, quase rindo dele. E então, uma voz conhecidamente suave se destacou. "Carlos, você veio nos libertar?" Um novo terror se apoderou de seu coração. Ele reconheceu a voz, mas como poderia ser? Ele precisava se decidir: ficar e enfrentar o que estava à espreita ou correr e ignorar o chamado. A decisão era sua, mas as consequências, essas estavam prestes a se revelarem em uma escala jamais vista. O que Carlos faria? E o que aconteceria se ele escolhesse a escolha errada? Carlos sentiu um frio intenso atravessar seu corpo ao reconhecer a voz. Era Diana, a menina que desaparecera há anos, a mesma que gerava histórias sussurradas na vizinhança. O nome ecoava em sua mente, uma tristeza misturada a um sentimento de culpa. Ele não sabia se deveria avançar ou recuar. O peso da decisão pairava sobre ele como uma sombra. Você é a Ana?" A pergunta escapuliu de seus lábios antes que ele pudesse pensar melhor. A figura encapuzada deu um passo à frente, e a luz tremulante revelou um rosto que não era de uma menina, mas de um ser pálido e inquietante, marcado por um semblante de dor eterna. Seu olhar parecia atravessar Carlos, como se ela tivesse visões dos muitos pesadelos que o atormentavam. "Sim", respondeu com uma voz suave e trêmula. "Mas não sou a única. Os outros precisam de você. Você pode nos ajudar, ou você pode nos condenar a ficar aqui para sempre." A tensão no ar era palpável, e a voz da figura misturava-se com os risos de outras crianças que brincavam nas sombras, fazendo Carlos se sentir cercado por um pavor crescente. Ele percebeu que a árvore ao seu redor não era uma simples árvore. Suas raízes pareciam se contorcer como serpentes, e o solo pulsava com uma energia sinistra. A luz tremulante começou a intensificar, e as vozes das crianças se tornaram mais insistentes e desesperadas. "Ajude-nos, Carlos! Você precisa trazer a boneca!" A boneca! O objeto que tinha sido deixado para trás na casa vazia. Carlos analisou a figura que estava diante dela. "Por que você não vem? Por que precisa de mim?" O passado não pode ser alterado, mas as correntes que prendem almas podem ser quebradas, se você as encontrar. A figura falou, gesticulando para a escuridão além da árvore. "Você já viu o templo? A entrada está ali, mas tenha cuidado. Lá você encontrará a verdade e o preço que deve ser pago." Carlos sentiu seu coração acelerar.
O templo? Ele não tinha ideia do que a figura estava insinuando, mas a promessa de respostas o atraía como um imã. O que mais poderia acontecer? Se a boneca tinha um papel crucial ali, ele não poderia ignorá-la. A boneca tem poder, você sabe disso. Você a encontrou. Agora, lembre-se do que ela representa. Liberdade ou condenação. A escolha é sua, sussurrou a figura, puxando para perto a boneca que parecia viver à sua vista. Com a adrenalina em alta, Carlos virou-se para olhar a densa escuridão diante dele. As vozes das crianças pareciam lançar um feitiço em sua mente, sussurrando promessas e ameaças em um tempo frenético. Com um último olhar para a figura quase fantasmagórica, ele decidiu: eu vou até lá, vou descobrir a verdade. Passo a passo, ele se lançou em direção à escuridão. Cada passo trazia consigo o eco inquietante das risadas infantis e o peso da expectativa. No entanto, a sensação de estar sendo observado persistia, como se almas invisíveis pairassem sobre ele. Mas ao abrir a porta do templo, uma onda de calafrios percorreu seu corpo. O interior estava mergulhado em uma claridade quase sobrenatural, onde objetos antigos e ossos amontoados contavam histórias de dor e perda. No centro, um altar rústico aguardava, e sobre ele a boneca de olhos vazios que o observava com um misto de tristeza e esperança. E agora, Carlos? A voz de Ana ressoou novamente, mas não mais como um chamado, e sim como um eco de julgamento. O peso das escolhas o cercava, e Carlos percebeu que havia adentrado um território onde mesmo a verdade poderia ter um preço insustentável. E enquanto o ar ficava mais denso, ele sentiu que não estava sozinho. Algo no templo começava a se agitar, e um sussurro mais profundo que o anterior fez o chão vibrar. As sombras guardam segredos, e você é o próximo a enfrentá-los. Carlos ficou paralisado. O que mais poderia encontrar ali? Vindo por um caminho em direção à escuridão, ele se deu conta de que nem todos os segredos deveriam ser revelados. Qual seria o próximo passo num lugar onde a realidade e o pesadelo dançavam juntos? O coração de Carlos pulsava descontroladamente. No templo, o cheiro de mofo e decomposição invadia suas narinas, fazendo-o sentir a profunda repulsa da dor acumulada em cada canto. A luz sobrenatural que iluminava o altar não trazia conforto. Pelo contrário, parecia um holofote revelando sua impotência diante da situação. A boneca o encarava, seus olhos sem vida transmitindo uma sensação de expectativa. Ele hesitou. "O que você quer de mim?" murmurou, na esperança de que a resposta fosse clara. A figura de Ana parecia se dissipar nas sombras, como se a energia do templo a estivesse sugando. Você sabe que é a chave." A voz dela ecoou, carregada com um lamento que fazia o chão tremer levemente. "E se não agir, continuará a ser parte deste ciclo interminável de dor." Carlos sentiu uma opressão crescente nas têmporas, o medo dançando em sua mente. Ele olhou ao redor, notando os objetos espalhados pelo templo. Eram memórias congeladas no tempo, brinquedos quebrados, desenhos desbotados, todos pertencentes a crianças que um dia fomos. As risadas que antes pareciam distantes estavam agora mais próximas, mais angustiantes. Ele avançou em direção ao altar, sem saber exatamente o que esperava encontrar ali. Enquanto se aproximava, uma sombra escura surgiu atrás dele. Um sussurro gelado percorreu seu pescoço. "Você não deveria estar aqui, não agora." Era uma voz grave, distorcida pelo eco do espaço. Carlos se virou rapidamente. A sombra se materializou em uma figura indistinta. Seus contornos eram borrados, quase como se estivesse feita de fumaça. A vontade de correr explodiu dentro dele, mas a curiosidade e o desejo de entender o que estava acontecendo o prenderam ao chão. "Quem é você?" Carlos perguntou, forçando a voz a não tremer. "Sou um vigia, um guardião dos segredos aqui enterrados", respondeu, enquanto a escuridão à sua volta pulsava. "Cada alma que entra é uma adição ao nosso tormento. Cada escolha traz sangue e arrependimento." Com um movimento rápido, a figura apontou para o altar.
E Carlos sentiu como se o chão sob seus pés estivesse desabando. A boneca parecia vibrar, como se estivesse ligada à tensão no ambiente. Ele estendeu a mão, hesitante. O momento parecia eterno, e ele pensou em tudo que havia perdido. Se você tocar, seu destino estará selado. A sombra advertiu, mas era tarde demais. A mão de Carlos já estava sobre a boneca. No mesmo instante, uma onda de energia percorreu seu corpo, uma conexão visceral com o passado. Os gritos de crianças ressoando como uma sinfonia caótica. Visões começaram a surgir. Ele viu Ana, não como aquela figura pálida, mas como uma criança radiante, feliz em um parque. A cena mudou e agora era uma corrida desesperada, risos se transformando em choros. Um clique na mente de Carlos. Aquela boneca a havia prendido. A imagem piorou, revelando os outros rostos, rostos de crianças desaparecidas. Cada uma delas olhava para ele com olhos suplicantes. E no instante em que ele percebeu a realidade, um grito cortante ecoou pela sala. Liberte-nos! Você é nosso último recurso! O espaço ao seu redor começou a tremer. O altar emitiu uma luz ofuscante e a boneca começou a vibrar com mais força. Carlos podia sentir o peso de todas aquelas almas pressionando contra ele, todas esperando por uma ação. Desesperado, Carlos recuou, o pânico disparando como um tiro dentro dele. O que ele poderia fazer? O que aconteceria se ele falhasse? A figura de Ana voltou a aparecer, agora com um semblante mais sério, como se exigisse uma resposta. Escolha, Carlos, o que você fará? E com suas palavras, as vozes das crianças se uniram em um clamor ensurdecedor. Ele estava prestes a responder, quando a sombra ameaçadora se adiantou, sussurrando algo que ele não poderia compreender. A confusão e o desespero tomavam conta dele, e Carlos percebeu que a escolha que tinha pela frente não era apenas sobre ele, mas também sobre elas. E se o preço fosse a sua própria alma? A sombra gritou, fazendo com que Carlos parasse. Com o coração na garganta e a angústia crescendo, ele olhou para a boneca e, num momento de determinação ou loucura, ele perguntou com voz firme: "O que eu devo fazer?" A resposta ecoou, e um novo terror começou a se desenrolar à sua frente, revelando o que estava prestes a acontecer. A boneca começou a brilhar intensamente, como se absorvesse a energia do desespero e da dúvida de Carlos. O alarme nas profundezas de sua alma soava com cada pulsar daquela luz. Ele sentia as mãos frias das crianças perdidas se estendendo, agarrando-o, quase como se tentassem puxá-lo para aquele abismo de dor e escuridão que dominava o templo. Para libertá-las, você precisa dar algo em troca. A sombra se adiantou, seus contornos se distorcendo em uma milésimos de segundos, criando uma imagem aterrorizante de rostos sufocados, repleta de angústia. Você deve escolher um caminho, Carlos. Ou você sacrifica a luz que ainda lhe resta, ou elas continuarão presas aqui, condenadas a vagar sem parar. O vibrar da boneca ecoava como um tambor, e, em um impulso, Carlos retirou a mão. Um desespero súbito o envolveu, e ele se deu conta da profundidade da escolha que precisava fazer. O preço da liberdade poderia ser sua própria alma? A ironia o atingiu. Quanto mais tentava salvar aquelas crianças, mais estava se perdendo. "Eu não posso!" gritou Carlos, sentindo-se impotente diante daquela decisão. O tempo parecia escorregar entre seus dedos, mas havia uma centelha de coragem dentro dele. "Se estou destinado a um sacrifício, então que seja. Mas me diga como." A sombra parou, intrigada. "Você está mais perto do que imagina. O poder do altar é alimentado pela dor e pela pureza dos sentimentos humanos. Libere sua própria dor, e as libertarei. Mas esteja ciente, essa não é uma escolha que se faz sem consequências." Um rugido profundo reverberou pelo templo, e as paredes pareciam se fechar. O chão tremia sob os pés de Carlos, como se fosse um testemunho da luta entre a esperança e o desespero. Ele olhou para o altar, suas visões agora entrelaçadas. Ana, aquelas crianças e a boneca. Era mais do que um objeto. Era um símbolo da tristeza, um retrato vívido de uma infância perdida. Eu não tenho mais nada a perder, Carlos sussurrou, quase para si mesmo, enquanto a pressão crescente dentro dele se tornava insuportável.
A única coisa que posso fazer é abrir meu coração, deixar o que me feriu sair. Assim que as palavras deixaram seus lábios, ele sentiu uma dor lancinante, como se uma lâmina o atravessasse. Imagens de sua vida na cidade começaram a surgir, as feridas nunca curadas, as memórias de desilusão, a perda de Ana em um passado distante. Cada lágrima, cada grito não dito e cada momento de desespero despencaram sobre o altar. A boneca pareceu hesitar por um instante, seus olhos opacos cintilando com uma luz fria. Então, Carlos soltou um grito profundo, chamando o passado. O altar ressoou com uma energia palpável, pulsando em sintonia com seu sacrifício. "Está feito!" a sombra proclamou, sua voz envolta em um eco que parecia penetrar até os ossos. De repente, uma onda de luz irrompeu da boneca, envolvendo todo o templo. Carlos viu as almas das crianças, livres das correntes invisíveis que as aprisionavam, elevando-se em espiral para longe do terror que uma vez viveram. Mas, ao mesmo tempo, percebeu um fio delicado se romperia, um laço que unia a elas, um elo que ele nunca poderia recuperar. Então, uma risada ecoou no templo, fria e implacável. Era a sombra, agora com um sorriso sinistro. "Sim, elas são livres, mas você terá que arcar com o preço de sua escolha. O que resta em você agora está selado por elas." Carlos congelou, consumido pelo medo novamente. A escuridão começou a se aglutinar ao seu redor e sentiu que algo viscoso o puxava para baixo, para a escuridão que nunca iria embora. "Não, não pode ser!" gritou ele. Mas a resposta do templo veio em forma de um eco distante, um aviso. Você não pode escapar da sua própria escolha. E, no fundo do seu ser, Carlos começou a entender que a verdadeira batalha estava apenas começando. O que sua alma agora suportava era uma maldição, uma prisão maior do que a que ele pensava ter livrado. Carlos se apressou em direção à porta do templo, mas a escuridão era implacável, iniciando uma luta desesperada por sua vida. Ele tentava resistir, mas a memória de Ana, a densidade daquela energia, tudo se tornava um pesadelo. "Você não pode ir embora", afirmou a sombra, sua voz agora ressoando como um trovão. "O que você fez não pode ser desfeito." E Carlos, com o terror em cada fibra do seu ser, sabia que sua coragem o havia levado ao abismo. Mas o que viria depois? Ele estava prestes a descobrir que o verdadeiro terror não estava na escolha final, mas nas consequências que viriam a seguir. A escuridão o consumia e Carlos sentiu que não havia para onde correr. Com cada passo que tentava dar, a umidade do templo se tornava mais densa, como um manto de sombras a envolver seu corpo. O eco da risada da sombra ainda ressoava em sua mente, uma melodia grotesca que o paralisava. Ele estava preso, e a única saída parecia ser um labirinto de tormento. As paredes, uma vez majestosas, agora pareciam apertar-se, repletas de rostos angustiados e ecos de lamentos que lembravam as crianças libertas. Seus olhos aclamavam por socorro, e Carlos jazia na completa impotência. Ele queria gritar, mas a voz lhe falhava. O que ele havia feito? As crianças estavam livres, mas ele mesmo se tornara uma nova vítima de sua escolha. Quando rendeu-se ao desespero, uma luz difusa surgiu à sua frente, em meio à opressão. Ele a seguiu, uma esperança tênue iluminando o caminho. No entanto, conforme se aproximava, a luz evaporou, revelando um espelho profundo que refletia não apenas seu rosto, mas suas memórias mais sombrias. O reflexo começou a distorcer-se, misturando-se com imagens de Hamed e Luana, seus amigos de infância, rindo, mas logo suas risadas se transformaram em gritos agonizantes. "Você deixou que eles morressem por sua culpa", sussurrou a sombra, agora mais próxima, sua forma envolta em um halo de fumaça negra. "Você não pode escapar de sua dor, Carlos. Você está fadado a reviver seus erros." Carlos agarrou-se à parede, a pressão em seu peito aumentando. As lembranças o afogavam, as vezes em que podia ter feito algo, mas não fez. Cada momento perdido se tornava como facadas. Ele decidiu não ceder, não permitir que aquele tormento o dominasse.
Cobrindo os ouvidos, gritou: "Eu não sou mais essa pessoa! Estou pronto para confrontar meu passado!" Nesse exato instante, um vento cortante atravessou o templo, e as imagens no espelho se amplificaram, revelando os rostos das crianças libertas. Mas algo estava errado. Elas não sorriam. Seus olhos estavam vidrados, fixos em Carlos, e todos começaram a chorar em uníssono, lágrimas de dor e arrependimento escorrendo por suas faces. As lágrimas eram negras como a noite. "Olhe para nós, Carlos", implorou uma das crianças, sua voz ecoando com fragilidade. "O preço que você pagou não é só sua vida. Você fez uma escolha e agora carregará nosso sofrimento." Quando Carlos olhou novamente para o espelho, sua própria imagem começava a se desvanecer. Sem saber como, percebeu que o templo não era apenas um lugar físico, era um campo de batalha de suas emoções e escolhas. As sombras, alimentadas por suas fraquezas, estavam agora se solidificando, formando figuras de todas suas inseguranças. "Você não pode escapar da sua culpa", a sombra murmurou, agora mais íntima, quase como um consolo. "Mas você pode escolher como lidar com isso." Ele tomou um profundo fôlego, sua mente girando entre o terror e a resolução. "Se eu não posso fugir, então lutarei, vou encarar o que sou", gritou, sua voz ecoando com força, ressoando nas paredes do templo. A sombra hesitou, como se absorvesse cada sílaba, e então começou a rir, não de maneira cruel, mas com uma pitada de curiosidade. "Você está mais preparado do que imagina, Carlos. Essa resistência pode ser sua salvação ou sua ruína." Nesse momento, uma nova luz irrompeu, mas não era a luz da boneca. Era uma luz crescente e dourada que pulsava com calor, afastando as sombras. As crianças começaram a se afastar, suas formas desaparecendo enquanto a luz crescia. Carlos se sentia mais forte, mas também ciente de que essa batalha apenas começara. Conforme a luz o envolvia, ele entendeu que tinha que fazer uma escolha: continuar a enfrentar suas sombras ou se deixar consumir por elas. O templo tremia ao seu redor, como se o próprio espaço estivesse fazendo sua última pesquisa sobre Carlitos. "Até onde você vai por sua liberdade?" A escolha se tornava cada vez mais crítica, mas a pergunta que ecoava em sua mente era: qual liberdade ele realmente buscava? E à medida que a luz se intensificava, Carlos começou a perceber que a verdadeira vitória exigiria mais do que coragem, seria o teste de sua alma, e o clímax se aproximava com uma voracidade inquietante. Carlos estava cercado por aquela luz dourada, sentindo seu calor invadir cada parte de seu corpo. Ele nunca tinha experimentado algo assim, como se cada partícula de sua essência estivesse sendo purificada. Mas, ao mesmo tempo, a sombra o observava da penumbra, seus olhos flamejantes inflamando a tensão no ar, como se estivesse aguardando um movimento errado. O templo continuava a tremer, ressoando como um animal ferido. Carlos sentiu a vibração em seus pés, a terra sob ele se contorcendo em agonia. Havia algo de maligno naquela estrutura, e a luz que o envolvia começava a parecer uma armadilha. As crianças, agora distantes, desapareceram completamente no feixe que pulsava em torno dele. A dor que antes sentia agora estava ali, pesada no fundo de sua alma, como um eco de vozes perdidas. "Você não pode mudar o que fez", a sombra disse, sua voz deslizando como um sussurro maligno em seus ouvidos. "Cada ato de bravura que você acredita ter realizado é apenas uma máscara para suas fraquezas." Carlos precisava decidir. A luz começou a vacilar, os tons dourados se misturando a um azul profundo que lembrava o céu noturno. E ele percebeu que a sombra estava se aproximando, mais confiante. Ele olhou para o espelho ao seu lado. As memórias que estavam tão distorcidas antes, agora estavam ganhando clareza. Ele viu momentos de sua infância, não só os erros, mas também as pequenas vitórias que o moldaram. Amédia e Luana estavam lá, não mais chorando, mas sorrindo. Eles acreditavam nele. "Eu posso me redimir",
Carlos gritou, sua voz crescendo em volume, desafiando a escuridão. E, enquanto os ecos de suas palavras preenchiam o espaço, algo inusitado aconteceu. A luz ao seu redor brilhava mais intensamente e as sombras começam a se contorcer, como se estivessem feridas. Era como se a própria luz estivesse lutando contra a escuridão, revelando mais e mais rostos aterrorizados nas paredes do templo, tentando escapar. A sombra agora estava muito próxima, tão próxima que Carlos podia sentir seu hálito gélido. Acreditar que você é capaz de redenção é a maior armadilha de todas. Você nunca será livre enquanto permanecer preso a elas. Ele fechou os olhos, buscando forças dentro de si. Não, eu sou mais do que eles, mais do que esse medo. A luz se intensificou a cada palavra que falava, como se sua determinação estivesse alimentando aquele poder. Os rostos das crianças chorando na parede começaram a se contorcer em expressões de dor, mas, ao mesmo tempo, sua presença se tornava mais forte. Liberdade! Carlos repetiu, e a palavra ressoou pelo templo, esmagando o silêncio. Liberdade! É escolher ser melhor. Um estrondo ecoou, e a sombra hesitou, uma fissura aparecendo em sua forma volátil. Foi o momento. Carlos saltou para frente, em direção à fonte da luz. Mas antes que pudesse alcançá-la, a sombra gritou, uma onda de desespero transbordando que provocou um segundo tremor no templo. Você não sabe o que está fazendo! O solo se partiu sob seus pés e Carlos caiu, a luz quase o alcançando quando ele foi engolido pela escuridão novamente. O templo começou a desmoronar ao seu redor, pedaços de pedra e cada lamento ecoando como um coro de fantasmas. Ele se viu mergulhado em outra dimensão, um espaço vazio e infinito, onde ecoavam os uivos de almas perdidas. Ali, Carlos compreendeu que sua luta estava longe de acabar. Ele agora estava em um campo de batalha maior, não apenas contra a sombra que o perseguia, mas contra as correntes de sua própria consciência. E no fundo da escuridão, as vozes de Améd e Luana chamavam, não mais em dor, mas em desafio. Venha, Carlos, enfrente-nos de novo, mostre que você é mais do que sua culpa. Enquanto a sinfonia de gritos se intensificava, Carlos sabia que a verdadeira batalha aguarda, e que tudo que ele conhecia seria testado. Ele estava prestes a enfrentar não apenas suas sombras, mas os segredos que ele cuidadosamente havia enterrado. A pergunta pairava, o que ele realmente tinha a perder, e o que poderia ganhar nessa luta interminável. Carlos sentiu o vazio em torno dele se comprimir, como se a própria escuridão estivesse tentando engoli-lo. Cada grito que ecoava parecia uma lembrança, uma parte de si que o chamava de volta para um lugar que ele não queria mais visitar. As vozes de Améd e Luana largavam sombra sobre seus pensamentos, criando um labirinto de culpa e arrependimento. Mas ele sabia, de alguma forma, que era ali que a resposta estava. De repente, uma presença se aproximou dele. Um rosto familiar, mas distorcido pelo terror e dor. Era a imagem de Luana, mas seu olhar era vazio, como se a alma dela estivesse presa entre o mundo dos vivos e o reino sombrio que Carlos agora habitava. Você falhou com a gente, Carlos, ela disse, sua voz soando como vidros quebrando. Carlos sentiu uma onda de desespero. Não, eu sempre tentei. Ele queria tocá-la, confortá-la, mas quando estendeu a mão, ela se afastou, como uma miragem se desvanecendo. É hora de você ver a verdade. A sombra ressoou de algum lugar atrás dele, sua forma grotesca contorcendo-se. A verdade que você não conseguiu enfrentar. Aquelas palavras geladas cortaram o ar ao redor dele. As paredes da dimensão escura começaram a se fechar, ressoando com as memórias que Carlos temia. Passos apressados, risos e o som de vidro quebrando. Ele viu flashes de sua história, os momentos que moldaram sua vida e os que a destruíram. A noite fatídica em que ele perdeu tudo voltou como um pesadelo, cada detalhe mais vívido e insuportável do que o anterior. Susana, uma mancha de sangue, um grito.
Ele viu os rostos das vítimas, não apenas a Mad e o Ana, mas todos aqueles que ele não conseguiu salvar. Cada um deles erguia um dedo acusador para ele, um julgamento que o esmagava e o mantinha paralisado. Liberte-se deste fardoso passado. A sombra urrou, agora mais próxima, sua essência negra pulsando como um coração venoso. Carlos ficou imóvel. Ele não podia fugir. A dor era real, um ferimento aberto que nunca cicatrizaria se ele não confrontasse isso. Eu não sou um monstro, Carlos sussurrou, tentando se convencer. Eu fiz o melhor que pude. Mas enquanto as palavras saíam, não soavam como uma defesa, mas uma confissão. Ele não estava se convencendo, mas alimentando as correntes que o prendiam a esse tormento. Você não pode salvar ninguém! A sombra riu, uma risada que ecoava como gritos em um corredor sem fim. E sabe quem é o verdadeiro responsável por tudo isso? Você mesmo! Carlos sentiu seu coração acelerar, o pânico misturando-se à raiva. Por um momento, ele hesitou, pensando em se render, mas uma centelha de resistência acendeu dentro dele. Eu não sou só isso, ele gritou. Posso mudar, posso fazer diferente. À medida que a voz dele ecoava, a luz dourada começou a ressurgir, fraca, mas presente. Mostre! A cada palavra que Carlos gritava, a luz se tornava mais intensa, empurrando a sombra para trás. O templo começou a reformar-se, as paredes tremendo, como se estivessem escutando a verdade que ele tentava pronunciar. Carlos deu um passo à frente, sentindo o poder pulsar em suas veias. Mas a sombra se agitou, um redemoinho de escuridão fustigando sua forma. Você não pode fugir do que é, ela gritou. Enfrente sua verdadeira natureza. Carlos se sentiu paralisar. Seria isso verdade? Ela estava tentando desencadear suas mais profundas inseguranças. Mas então, uma imagem apareceu em sua mente. Seu pequeno irmão, os olhos brilhantes de esperança enquanto Carlos lhe prometia que sempre estaria lá. Essa lembrança serviu como um escudo contra a escuridão. Você não sabe o que eu sou capaz, Carlos declarou, sua voz agora um rugido estrondoso. Ele precisava agir, precisava enfrentar não apenas a sombra, mas também o ser humano que ele era. A luta não era apenas contra a escuridão, mas contra a sua própria fragilidade. Quando ele se preparou para atacar, um grito estrondoso ecoou, vindo não de seus lábios, mas da escuridão. Uma nova voz, mais profunda, mais ameaçadora, surgiu, acompanhada por um frio cortante que fez o templo estremecer. Se você deseja a verdade, então venha buscá-la. A terra sob seus pés começou a ceder novamente, e Carlos sentiu que tudo estava prestes a ruir. Mas ele sabia que não podia retroceder. O que viria era ainda mais aterrador, e ao mesmo tempo uma chance de finalmente enfrentar a si mesmo. No instante em que ele deu um passo à frente, uma fissura se abriu no chão, sugando sua forma para um abismo. Sem fim, a escuridão clamando por ele. Ele caiu, sem saber o que o aguardava na próxima batalha, mas uma certeza o impulsionava adiante. A verdade estava esperando, e ele a encararia de frente. O que ele descobriria nas profundezas daquele abismo? Carlos desceu lentamente pelo abismo, a escuridão cercando-o como as garras de uma criatura voraz. O peso em seu peito aumentava a cada segundo, como se as memórias de seus erros e falhas quisessem arrastá-lo para um lugar ainda mais profundo e aterrador. Ele piscou, tentando ajustar a visão, mas como numa cena filmada em preto e branco, tudo à sua volta era desolador e sombrio. Enquanto caía, imagens fragmentadas surgiam à sua mente. A cor vibrante da vida perdidos, agora apenas ecos de vozes sussurrantes que o chamavam para baixo, para a dor, para os culpados. Você não pode se esconder para sempre, Carlos. Uma voz feminina ecoou na escuridão, parecendo vir de todas as direções. Era Susana? Ele tentou ignorar, mas a angústia reverberava dentro dele como um tambor insistente. Então, de repente, ele parou. Uma grande câmara se formou ao seu redor, iluminada por uma luz sombria, quase irreal,
projetando sombras dançantes nas paredes. Carlos olhou ao redor, seu coração pulsando com medo e expectativa. Alguém estava lá. No centro da câmara, um ser se ergueu, sua forma volúvel fogosa, misturada com vislumbres de rostos que se contorciam em sofrimento. Ele não conseguia distinguir se era homem ou mulher. Você chegou até aqui, mas a verdade é uma faca de 2 gumes. Está preparado para enfrentar o que realmente fez? A criatura sorriu, mas não era um sorriso de bondade. Era um sorriso cruel, como se estivesse se divertindo com o pânico que irradiava de Carlos. Quem é você? Carlos gritou, sua voz cheia de desafio, mas também de incerteza. O que você quer de mim? A resposta veio como um suave sussurro, mas ressoou com uma força poderosa. Eu sou o que você deixou para trás. Sou suas escolhas, suas fraquezas. Não sou nada além do eco do que você se recusa a encarar. A sala girou e Carlos viu flashes de sua vida. Os amigos que perdeu, os perigos que ignorou, as promessas não cumpridas. Cada cena golpeava seu coração. Chega! Isso não pode ser tudo o que sou! Ele gritou, sua voz ecoando, reverberando na caverna. Mas é, a sombra respondeu, rindo baixinho. E você sabe disso. Você não pode escapar de quem realmente é. A verdade te irá devorar se você não a abraçar. Com um movimento abrupto, a câmara mudou de cara, agora cercada por figuras sombrias, todos parecidos com as pessoas que ele havia perdido. Ahmed apareceu com um olhar triste, Luana com os olhos cheios de desespero. Você não consegue enfrentar a verdade, Carlos, Ahmed disse, sua voz quebrada. Você passou a vida se escondendo dela. Um frio percorreu a espinha de Carlos, enquanto cada um deles se aproximava, mãos estendidas em uma súplica silenciosa. Ele entendeu. Cada um deles queria que ele enfrentasse seus medos, suas fraquezas. As sombras eram a projeção de suas próprias verdades não ditas, pressões esmagadoras que o seguiam. Eu não estou pronto para isso, ele argumentou, recuando. Mas ao fazer isso, as sombras se aproximaram mais, sussurrando em uníssono. Você sempre fugiu. A hora de encarar está chegando, Carlos. No fundo daquela câmara, um portal começou a se formar, pulsando com uma luz tênue e vermelha. Carlos sentiu a atração do lugar, mas também um medo avassalador. A verdade precisava ser confrontada, mas o que viria da obscuridade o aterrorizava. Seria sua própria alma? Ele hesitou, a luta interna se intensificando. Se eu entrar, o que vai acontecer? Sua pergunta pareceu ecoar interminavelmente. Você encontrará a resposta que tem buscado, a sombra falou, agora serena, como se estivesse acalmando um filho aflito. Mas esteja avisado, a verdade pode ser mais devastadora que a mentira, e seu desejo de se redimir pode levar a consequências que você não pode imaginar. Carlos respirou fundo, sabendo que o único jeito de sair daquela escuridão era enfrentar o que havia dentro dele. A voz do garoto que prometeu proteger surgindo em sua mente. Se você não lutar, você nunca encontrará a paz. Ele se aproximou do portal, a luz pulsando de forma sedutora. Mal sabia ele que cada passo tornava a decisão mais inevitável e mais mortal. E ao cruzar a linha entre a sombra e a luz, ele se viu em uma sala fria, cercado por uma multidão que o observava com o mesmo olhar de julgamento que ele havia visto antes, as vítimas, os perdidos. E entre eles, uma figura mais familiar ainda. Bem-vindo de volta, Carlos. Está pronto para finalmente assumir a responsabilidade? Carlos sentiu seu coração disparar ao ouvir aquela voz. Era Susana, mas não era a mulher sorridente que ele se lembrava. Era a imagem de uma vida interrompida, refletindo dor e culpa. Seus olhos encontravam os de Carlos com uma expectativa ansiosa, como se esperassem uma resposta que ele não tinha. Eu não sabia que você estava aqui, ele murmurou, tentando processar a realidade diante dele. A sala está repleta de rostos conhecidos. Ahmed, Luana e outras pessoas que ele tinha perdido, todos ali, esperando.
Você nunca soube, Carlos, Susana declarou, um tom de reprovação em sua voz. Você se escondeu na sua dor, evitando encarar o que realmente fez. Agora chegou a hora. As vozes ao seu redor começaram a ecoar em uníssono, um coro arrepiante de lamentos. Olhe ao seu redor, Carlos. Veja o que suas decisões trouxeram. Veja o que você abandonou. As lembranças começaram a invadir sua mente com força. A noite fatídica em que tudo mudou, o acidente que ele poderia ter evitado, o silêncio desconfortável que se seguiu. Os corredores de sua alma estavam repletos de cicatrizes, e cada um dos rostos que olhavam para ele o lembrava de sua falha em protegê-los. Você é um vigilante, Carlos, mas também foi um traidor, disse Amide, sua voz grave. E o que você fez não pode ser apagado. Você precisa carregar essa culpa. Carlos sentiu uma onda de indignação. Eu não a abandonei. Eu fiz o que pude. Sua voz ecoou no ar, um grito de defesa que mal convenceu a si mesmo. Você não pode se culpar e se desculpar ao mesmo tempo, Luana falou, sua voz cheia de tristeza. Nós éramos suas responsabilidades, e no final, você escolheu outra coisa. A angústia em seu peito crescia a cada palavra que eles diziam. Ele tentou se lembrar de momentos em que realmente esteve presente, de promessas cumpridas. Mas cada vez que as memórias surgiam, eram seguidas por uma dor lancinante, um lembrete de que ele falhou em momentos cruciais. Agora você deve decidir. A sombra tomou forma, pairando sobre eles como uma névoa densa. Essa é a sua chance de confrontar a verdade. Para cada vida que perdeu, há um peso que você precisa equilibrar. Você quer se redimir? Carlos sentiu seu coração pulsar descontroladamente. Mas havia algo mais em seu peito. Uma chama de determinação começou a arder. O que eu preciso fazer? A pergunta saiu com um tremor, mas agora havia firmeza em sua voz. Olhe para dentro de si mesmo e enfrente a verdade que você evitou por tanto tempo. A sombra sussurrou, agora quase suave. A verdadeira batalha está dentro de você. O espaço ao seu redor começou a gerar, como um furacão de memórias. Ele era levado em um turbilhão, e imagens de sua infância, seus amigos e as escolhas que o levaram a perder aqueles que amavam passaram rapidamente diante de seus olhos. Ele viu cada criatura da noite que havia criado, cada sombra que havia lançado, e os rostos que se desvaneceram em sua vida. Carlos fechou os olhos e respirou fundo. Ele não estava mais correndo. Ele havia chegado até aqui, e essa era a sua luta. Se eu tiver coragem, posso me redimir. Ele prometeu a si mesmo. Eu enfrentarei isso. Ao abrir os olhos, percebendo o que realmente precisava fazer, ele caminhou em direção à figura de Susana. Sinto muito, ele disse, a sinceridade pulsando em sua voz. Eu deveria ter agido. Eu escolhi o medo em vez do amor. Mas não posso continuar assim. Não posso deixar isso dominar. Uma onda de energia percorreu a sala. Os rostos antes sombrios começaram a brilhar com uma luz suave. Muito bem, Carlos, Susana disse. Seu olhar agora gentil. Agora você está pronto para fazer a coisa certa. Ele sentiu um calor no peito, como se cada uma das almas que o cercavam estivessem esperando por esse momento. Eu quero lutar, não apenas por mim, mas por vocês. Vou fazer o que for preciso. Com isso, lançou-se contra a névoa que envolvia a sala, ligando-se a cada lembrança de dor e perda. Tentou perceber a força por trás de cada erro, transformando o peso da culpa em determinação. As figuras começaram a se dissipar, e a sala onde estavam desapareceu. Agora, ele estava afastado, ao ar livre, em um vasto campo iluminado pela luz radiante do sol. O céu era azul e o cheiro da terra molhada inundava seu ser. Ele havia conseguido enfrentar a verdade. Você está livre, Carlos! Ecoou a voz da sombra, agora diminuindo enquanto se afastava. Mas lembre-se, cada dia é uma escolha. Nunca esqueça o que você aprendeu. Carlos hesitou, olhando para o céu. O peso das almas que ele havia perdido ainda pesava sobre seus ombros. Mas agora, ao invés de fardos, eram lições. Ele estava pronto. Com um novo propósito, Carlos se virou. Não era mais apenas um vigilante. Era um homem que aprendeu a dar importância à vida, que escolheria a coragem em vez do medo.
Sabia que o caminho não seria fácil, mas cada passo seria uma afirmação de sua nova determinação. E enquanto se afastava, uma risada infantil ecoou ao longe, as vozes dos que estavam perdidos, agora livres. Uma nova jornada começava, e ele não estava mais sozinho. Carlos sentiu-se finalmente leve, como se cada grito de dor agora ecoasse em realização. Ele respirou fundo, vivendo, realmente vivendo, pronto para enfrentar o que viesse. Agora, ele era o guardião não apenas dos outros, mas de si mesmo. A história de Carlos termina aqui, mas sua jornada está apenas começando. Agora, que escolha você fará? Se você amou essa história e quer mais aventuras de tirar o fôlego, então você precisa se inscrever agora no canal. Este é o momento de mostrar seu apoio. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar nosso canal a crescer. E não esqueça de comentar suas reações e teorias sobre o final. Queremos saber a sua opinião. Além disso, não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão. Vamos espalhar o terror juntos.